Tem uma palavra do Senhor hoje. Essa semana foi fazer uma visita lá para o meu tio Dorival ali, e ele me falou uma coisa, um tema de uma palavra que o Senhor deu a ele há um tempo atrás, e aquele tema ficou no meu coração. Eu não consegui mais abandonar aquele tema, não consegui mais abandonar, e surgiu uma mensagem a partir daquele tema. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 31 até o verso de número 36. João 8, 31 até o verso de número 36. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se o filho, em outra tradução, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Vamos orar. Eu gostaria de orar pela vida do Rodolfo, que está viajando. Gostaria de orar pela vida da Cida, que esteve internada. Uma tia nossa, vamos orar por ela. Já saiu do hospital, mas pediu oração. E vamos orar para que o Senhor possa falar ao nosso coração também nesta palavra. Senhor Jesus, graças te damos. Graças pela tua presença, graças pelo poder do teu Espírito Santo. Graças, Senhor, por estarmos aqui esta noite. É obra do Senhor. Nós só estamos aqui porque aprove ao Senhor que estivéssemos congregados, porque a tua igreja depende totalmente do Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Se tu não estivesses conosco, há muito que já teríamos sido destruídos. Mas a tua presença é vida em nosso meio. Senhor, peço a tua bênção sobre a vida do Rodolfo, que está viajando, família dele, ó Pai, toda. Peço a tua bênção, Senhor, também sobre a vida da Cida, ó Pai, que esteve internada. Que o Senhor possa estender as suas mãos sobre ela para curar-lhe completamente o corpo. Ó Deus, tirar tudo aquilo que não vem do Senhor. Traga, Senhor, cura ao corpo, à alma, ao espírito. Estenda as tuas mãos sobre ela, ó Pai. Senhor, eu peço em nome de Jesus também pelos irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que não puderam estar também. Ó Deus, estenda as tuas mãos. Cada um que tenha um pedido, Senhor, o Senhor é poderoso para transformar, para curar, para libertar, para renovar, para atuar segundo a tua presença. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor atue nessas vidas. Peço também que o Senhor fale conosco na ministração da palavra esta noite, que ela venha trazer, Senhor, conforto, alegria, transformação, mudança sobre a nossa vida, que ela atinja os nossos corações, para a glória e honra e louvor do teu nome somente, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa semana
eu comecei a pensar nesse tema, depois da conversa que tivemos, e fiquei pensando, e eu não consegui mais sair deste tema. Eu quero falar hoje sobre o grande presídio. Eu me lembro quando meu pai, uma época, trabalhou na carceragem da polícia. Ele era investigador de polícia, mas naquela época ele fazia o transporte dos presos para o fórum, e quando precisavam ir a outros lugares. E eu me lembro que eu, às vezes, entrei, hoje já não existe mais aquela cadeia ali, né, no centro da cidade. Eu entrei para ver, algumas vezes, a cadeia cheia de presos, e aquela situação muito me angustiava e me marcou muito a minha mente, o cheiro daquele lugar, aquelas barras de ferro segurando aqueles detentos, e aquela condição de calor extremo, terrível, naquele lugar. Deus, quando fez o ser humano, o colocou em um jardim. O homem e a mulher foram colocados em um jardim que também era um paraíso na terra. Não havia pecado, não havia dores, não havia morte, não havia incômodos, não havia machucados, não havia nada que pudesse importunar o ser humano. Mas o ser humano, como vocês sabem, pecou. E quando o homem pecou, ele transformou aquilo que era um jardim num grande presídio. Ele foi expulso do jardim do Éden, e o mundo se tornou um grande, imenso presídio. E por quê? Porque pecado é transgressão da ordem. Pecado é rebelião contra a autoridade máxima. Pecado é desobediência à autoridade suprema. E quando há desobediência, quando há transgressão, então vem a punição. E a punição é a escravidão, é a prisão neste mundo e a prisão além mundo. Toda transgressão onde há justiça verdadeira é punida. Assim, então, o mundo em que nós vivemos, ele passou de um paraíso a uma prisão imensa. E nesta prisão existem vários tipos de celas. E nessas celas, pessoas que estão aprisionadas, cada um na sua própria cela. Assim vemos o texto desta noite que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, sereis livres. Interessante, porque Jesus diz isso aos judeus que não tinham a consciência de que eles estavam presos. Eles mesmos diziam, no verso 33 que nós lemos, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Nós já somos livres. Nós somos da descendência de Abraão, a descendência que recebe a promessa. Jamais fomos escravos. Isso é muito interessante, porque o grande presídio deste mundo
é diferente de todos os presídios que nós conhecemos. Os presídios que conhecemos, feitos de concreto, com grades de ferro, de aço, possuem pessoas que, em seu próprio juízo, sabem que estão presos, sabem que estão limitados e estão plenamente conscientes de sua condição. Mas o grande presídio em que se tornou esse mundo é diferente. Ali as pessoas estão presas, estão acorrentadas, estão amarradas, estão escravizadas, estão subjugadas, mas na grande maioria das vezes, essas pessoas não têm a menor noção de que estão presos. Por isso os judeus não tinham a menor noção de que eles estavam presos. E eles diziam: somos descendentes de Abraão e nunca, nem agora nem nunca fomos escravos de ninguém. Eles não tinham a menor ideia das celas em que eles estavam absolutamente confinados. E Jesus então lhes diz no verso 34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso significa que, se o Filho não libertar, vocês continuarão absolutamente presos. Então eu gostaria de pensar com os irmãos sobre esse grande presídio esta noite. Existem pelo menos, a meu ver, 3 agentes, 3 carcereiros que podem aprisionar o ser humano em suas celas. O primeiro deles já foi dito aqui na leitura, que é o pecado. Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo, é prisioneiro, é escravo do pecado. Então, o pecado é um agente, é um escravizador, é um feitor que mantém as pessoas em suas celas subjugadas. Existe um segundo carcereiro nesse processo do grande presídio, que é o diabo. Nós vemos isso, por exemplo, quando Jesus diz em Lucas capítulo 13, verso 16, quando havia uma mulher encurvada, e ele vai lá e liberta aquela mulher. Então Jesus diz: esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Então aqui Jesus nos ensina que Satanás também, o diabo também é aquele que aprisiona, é o agente, não só o pecado, mas também o diabo que se utiliza do pecado, aprisiona, prende as pessoas de várias maneiras e em vários tipos de cela. E existe um terceiro feitor nesse processo do presídio, que, a meu ver, é a mente humana. Nós vemos isso quando lemos, por exemplo, o livro de Hebreus, falando sobre Jesus. Ele diz em Hebreus capítulo 2, verso 14 e verso 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
Então, o medo da morte, que estava na consciência humana, fazia com que as pessoas estivessem escravizadas. Pessoas são aprisionadas em suas mentes, em seus medos, em seus pavores, em suas fobias, muitas vezes. Então, nós sabemos que pelo menos 3 agentes atuam no encarceramento das pessoas neste mundo: o pecado, o diabo e a mente humana. E esses 3 muitas vezes trabalham em cooperação. Assim, conscientes disso, eu gostaria de olhar com cuidado hoje sobre quais os tipos de celas em que as pessoas estão trancafiadas em geral nesta vida. E aqui eu entendo que existem vários níveis de aprisionamento. Assim como as prisões físicas deste mundo têm vários níveis de celas, no mundo espiritual não é diferente. Existem vários níveis de aprisionamento. Alguns níveis de aprisionamento são visíveis, patentes, claros. E talvez nestes níveis as pessoas até tenham certa consciência de que estão aprisionadas. Por exemplo, as celas das drogas, as celas das prostituições, do adultério, as celas da ira, as celas dos roubos. Essas pessoas que estão aprisionadas nesse tipo de coisa, elas muitas vezes têm uma consciência clara de que elas estão presas na bebida, presas na droga, presas nas práticas sexuais pervertidas. Às vezes as pessoas neste nível, é um nível que eu chamo de o nível mais básico, o nível mais superficial. Superficial porque ele está claramente exposto. Quando você olha um presídio ao longe, à noite, as luzes estão clareando, ele está claramente exposto. Estas prisões são claras. As pessoas muitas vezes percebem, algumas vezes não percebem, mas os outros que estão à volta claramente os percebem. São níveis evidentes, claros. E não é desses níveis evidentes de prisão que eu quero falar hoje. Para estes níveis, é claro, também podemos dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu, pessoalmente, já vi pessoas serem libertas das drogas, libertos do cigarro, libertos da bebida, libertos da prostituição, libertos de outras coisas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu acredito que existem níveis mais profundos de prisões. Eu acredito que existem celas mais escuras, mais escondidas, aprofundadas. Celas essas em que muitas vezes as pessoas que estão lá trancafiadas não fazem sequer a menor ideia de que elas estão aprisionadas. E estas celas, a meu ver, são as piores. E estas prisões são as piores. Porque quando você tem consciência de que está preso, quando a coisa é muito escancarada, está muito na cara, então você pode procurar uma ajuda ou tentar se libertar. Mas há prisões muito mais profundas, há prisões muito piores, onde as pessoas que estão presas, e essas são mais vantajosas para o inimigo. Mais vantajoso de que alguém que está preso
nas drogas, é alguém que está preso em uma prisão, que ele não faz a menor ideia que está preso, e ele permanece preso, e às vezes a prisão é perpétua, ele morre preso sem saber que está preso. Esta é a pior prisão que existe, e é a mais vantajosa para o nosso inimigo. Vamos citar algumas dessas prisões, porque se fosse falar de todas, nós ficaríamos aqui a noite toda e o mês todo falando. Mas eu quero apenas citar algumas. Quais seriam essas celas? Primeiro, a cela da autopiedade. Esta é uma cela terrível. A cela da autopiedade. São pessoas que ficam presas em um sentimento de inferioridade. São pessoas que ficam presos, achando que são os mais feridos dentre todos os feridos. São aqueles que se sentem injustiçados por todos e pela vida. São aqueles que estão trancafiados numa piedade de si mesmos. Estão voltados para si mesmos, e tudo o que fazem é lamentar o seu próprio estado de vida. Hoje eu li num devocional de Oswald Chambers, onde ele dizia o seguinte: cuidado para não permitir que essa fixação em si mesmo continue, porque lentamente ela despertará a autocomiseração que é satânica. E aí ele cita falas de pessoas: eu sou incompreendido. Isso é uma coisa pela qual eles deveriam se desculpar comigo. Essa é uma questão que realmente eu tenho que tirar a limpo, porque eu sou incompreendido. Ninguém me compreende. Ninguém me ama. Essa fixação da pessoa em si mesmo, essa preocupação consigo mesmo, o tempo todo, isso não vem de Deus, é satânico. Isso leva a uma atitude de murmuração o tempo todo, isso leva a uma atitude de reclamação. E a prisão é tão dominadora e sutil, que as pessoas que estão nela nem percebem que estão aprisionadas. Elas não percebem que passam a vida reclamando. Elas não percebem que a visão delas está voltada para si mesmo o tempo todo, que ela se sente a vítima da história, que ela se sente a mais ferida dos feridos. E além disso, as pessoas que estão nessa prisão ainda acham que realmente Deus está do lado delas em todo esse sentimento de autocomiseração. Ela vai se alimentando cada vez mais desse sentimento de piedade: coitado de mim, coitado de mim. Todo mundo me trata mal, ninguém olha para mim, ninguém me valoriza. Pessoas assim estão sempre sensíveis e pegam tudo como se fosse uma ofensa a elas. Alguém falou alguma coisa e não tem nada a ver com ela, mas ela já pega: está tentando me ofender. Ah, não, falou para mim aquilo. Ah, imagino que deve ter falado para mim aquela situação. Tudo é uma ofensa. Pessoas desse jeito são terríveis para o convívio, porque você tem que pensar 1000 vezes antes de falar qualquer palavra perto dela, porque qualquer palavra vai ser tida como um problema. Me ofendeu, me magoou. Oswald Chambers diz: quando alguém está por demais cônscio de si mesmo, algo está errado. Quando você está muito consciente de si mesmo, quer dizer que você está prestando muita atenção só em você, algo está errado. Essa prisão é terrível, porque ela impede a pessoa de viver a alegria do louvor.
Ela impede a pessoa de estar centralizada em Cristo, porque ela não tem tempo para centralizar em Cristo. Ela está sempre olhando para ela mesma e para todas as suas misérias. Essa prisão é terrível, porque ela impede a pessoa de viver a vida de adoração ao Senhor. Quantas pessoas estão aprisionadas na autocomiseração? Mas para estes, é preciso também dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque há uma liberdade em Cristo quando você consegue se libertar de si mesmo, quando você consegue se libertar de suas próprias demandas, quando você consegue se libertar de suas próprias reivindicações de justiça, da vida centralizada em si mesmo, e começa a olhar para Jesus: olhai para mim e sereis salvos. A nossa ótica não pode estar em nós mesmos, a nossa ótica tem que estar em Jesus. Quando alguém diz muito, eu fui ferido, é porque ele está olhando para si mesmo. Esta é a primeira cela. Existe outra cela sutil na história do aprisionamento do ser humano. Esta cela é a cela do orgulho. Muitos estão presos no orgulho. E a bem da verdade, é muito difícil notar esta cela. Às vezes o orgulho ele é tão sutil que a gente não consegue nem detectar que ele está lá. É como um vírus indetectável. Não dá para detectar, mas ele está lá. E o inimigo é especialista no orgulho. Ele sabe muito bem como enganar as pessoas no orgulho. E na arte de enganar, ele tem se especializado, creiam. Apocalipse 20, capítulo 20, verso 10, fala da realidade do destino do inimigo. E diz: o diabo que as enganava, ele é o enganador, e as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então muitos são enganados no orgulho, e o orgulho se disfarça em outros nomes em nós. Às vezes nós chamamos o orgulho de autovalorização. Tenho que me valorizar. Ninguém me valoriza. Eu preciso ser valorizado também. Valorizar pode ser um disfarce para o orgulho. Quando uma voz nos diz em nossa mente: não seja tolo, você está sendo feito de tolo, não deixa ninguém pisar em você não. Essa vozinha pode ser um gatilho para o orgulho incendiar uma chama em nosso coração. Quantas vezes a gente ouve essa voz: olha, fulano está fazendo você de bobo, não seja bobo não. De mãos dadas com orgulho, nós temos as vaidades. As pessoas às vezes estão cheias de espelhos em suas celas, e elas olham para a autoimagem delas o tempo todo. Se por um lado Satanás escraviza, prende as pessoas no sentimento de inferioridade, de autocomiseração, de autopiedade, por outro lado, a pessoa às vezes ela não é pega nessa cela, ela é pega em outra cela. Por outro lado, ele escraviza outras pessoas na vaidade, no narcisismo. Como eu sou maravilhoso. Eles não percebem a cela da vaidade. Às vezes o orgulho vem sobre a máscara, por exemplo, da razão. Eu sempre tenho razão. E enquanto eu não vejo o outro dizendo: você tem razão, eu não fico satisfeito. Enquanto ele não falar: você tem razão, então tá bom, agora, isso é orgulho. Quantas vezes brigas de casais,
Fica numa discussão interminável, até que um dos lados fala: você tem razão. Pronto, acabou a discussão. E aquele que tem a razão, na sua mente, sai feliz da vida. O orgulho é aquele que não leva o desaforo para casa. O orgulho é aquele que não se humilha, não reconhece o erro. Quando ele peca, ele procura logo justificar o pecado. Não, eu fiz isso por causa daquilo. Eu não sou tão ruim assim. Ou quando ele peca, ele busca alguém que lhe diga: você está certo, viu? Bem da verdade, você está certo. Você tem razão de ter feito isso. Afinal de contas, você também é ser humano. Um dia alguém me disse uma frase muito importante, e eu nunca mais esqueci. O homem de Deus tem duas atitudes. Quando ele está errado, ele tem que se humilhar. E quando ele está certo, ele tem que se humilhar. O nosso Senhor disse em Mateus 11:29, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O orgulho se disfarça em vários personagens. Às vezes ele se disfarça sobre a personagem da justiça. É quando a gente sente aquele alívio no coração, lá interno, quando a gente sente aquela coisinha gostosa lá dentro, quando a gente vê uma pessoa se dando mal. E a gente pensa: a justiça foi feita. Quantas pessoas celebraram quando foi filmado a morte de um desses marginais que estava tentando matar a polícia, e ele foi morto com vários tiros, e as pessoas saíram comemorando. E eu pensei: Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não se alegra. Eu sei que o que algumas pessoas fazem, às vezes, vai ser punido com a morte mesmo. Eu sei que vai. Eu sei que num confronto entre policiais e bandidos, às vezes o policial precisa matar o bandido, senão ele vai morrer. Mas Deus não se alegra nunca na morte do ímpio. Nunca. Não se alegra. O sentimento de superação, que nos presenteia com o troféu das conquistas, também é um excelente combustível para o orgulho. Aquela voz que diz para você mesmo: você se superou dessa vez, hein? Uma vozinha interna no nosso coração. Isso muitas vezes é dito em comparação com os outros, de quem muitas vezes nós temos um sentimento de piedade interno. Coitado daquele outro. Ainda bem que eu não sou ele. Jesus contou uma parábola assim. Então esta prisão impede a pessoa de viver a alegria da humildade, porque ser humilde não é uma coisa triste. Viver a humildade não é uma coisa amarga e ruim, pelo contrário, o diabo inverteu as coisas. O orgulho é que traz amargura e a dor no coração. A humildade traz a libertação e a alegria. Como é bom quando você teria muitas coisas para falar, mas se cala. E até mesmo se passa por errado. Mas Deus sabe que você está certo. Como é bom quando você poderia fazer alguma coisa, mas você se humilha. Como é bom. Como é bom se humilhar. Como é bom pedir perdão. A pessoa que está na prisão do orgulho não consegue desfrutar da alegria da humildade, da leveza de não precisar carregar o peso desse orgulho. Essa prisão impede a pessoa da doçura, da simplicidade. Ela sempre precisa ficar mostrando para os outros que ela tem alguma coisa, o que ela é alguma coisa, o que ela é melhor do que alguém. Isso transforma a vida num grande inferno. Mas a simplicidade é doce como mel. Quem está preso no orgulho não descansa no espírito, não descansa na dependência do Senhor.
não consegue louvar e exaltar a Deus porque está trancafiado em si mesmo. Mas para estes é preciso também dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A outra cela, que é a cela da saúde corporal, preste atenção nessa. Vivemos a geração saúde na nossa época. É a busca do ser humano pela saúde perpétua. Preste atenção com isso, eu não estou dizendo que você não precise cuidar do seu corpo, eu não estou dizendo que você deve ser relaxado ao comer coisas que te façam mal, eu não estou dizendo que você não possa tomar um suplemento, principalmente quando chega o momento da vida, eu não estou dizendo que você não possa fazer um exercício para manter o seu corpo em estado de saúde, eu não estou dizendo que você não possa buscar em certa medida a saúde para você, eu estou falando de uma prisão. Nesse aspecto, muita gente se tornou fanático por academias. É uma busca pelo corpo perfeito, pelo corpo sarado, por ter um corpo em definição escultural. Mas a idade vem. E com a idade vem a decadência do corpo. Não tem um velho que consiga manter o corpo na sua força dos 20 anos. Não tem. Nós vamos chegando na idade, a gente já percebendo que as pernas já não acompanham mais, os braços daqui a pouco já não acompanham mais. A cabeça diz, mas o braço não consegue fazer o que a cabeça diz. Com a idade, a decadência do corpo físico, as pessoas vão entrando numa paranoia em cuidados com o corpo. Alguns estão presos em suplementos, em alimentação, em suplementações. É uma loucura que pode levar a pessoa a viver o tempo todo em torno de vídeos de internet, vendo o dia todo o que é melhor para comer, o que não deve comer, o que é bom, e isso vai virando uma loucura na cabeça da pessoa, e ela só fala disso, ela só pensa nisso. E nisso muitos se tornaram médicos especialistas em saúde do corpo, e cobram valores exorbitantes nas suas consultas. Esses dias estava vendo de um médico aí da internet, uma consulta, absurdo o preço. Esses médicos, via de regra, dizem para a pessoa: você está ruim. Você paga para ir lá para ouvir: você está mal, você está muito ruim. Tem muita coisa para fazer ainda para você melhorar. Tem um caminho longo para você perseguir. E a partir daí você se torna prisioneiro dele. E vai começar cada vez mais suplementar e fazer coisas e coisas e coisas. E nunca está bom, e nunca está bom, e nunca está bom. Porque a gente precisa cuidar do corpo, porque senão vai ficar velho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem um corpo até hoje na história da humanidade que não ficou velho. O único corpo que não ficou velho é o corpo de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Aleluia! Tudo isso é uma prisão terrível. As pessoas se tornam escravas da balança, escravas do fitness, do corpo, escravos de roupas, escravos de cremes, de porções, gastam todo o salário em vitaminas, em remédios, em suplementos, em cirurgias plásticas. Veja bem, eu não sou contra pessoas que, em determinado sentido, utilizam-se dessas coisas. Eu sou contra aqueles que estão aprisionados por isso, estão centrados nisso, vivem para isso, só falam disso, só pensam nisso, só assistem vídeos da internet sobre isso. A nossa geração se tornou obcecada pela saúde e pela estética. Isto foi um plano de Satanás, e ele conseguiu prender uma grande parcela da nossa geração nisso. Por quê? Porque as pessoas ficam correndo atrás do vazio, já que
eu não vi ninguém da nossa geração que ficou para a semente. Você pode correr atrás da saúde o tempo todo, você pode fazer todas as academias do mundo, tomar todos os suplementos, fazer todas as plásticas, mas vai chegar a hora em que o seu corpo não vai aguentar mais e você vai passar, porque assim como a geração passada morreu, a nossa geração também está morrendo. Ninguém vai ficar. Nós aguardamos um estado muito melhor, que é a vida com o Senhor Jesus. Aleluia. Há um engano tremendo para distrair as pessoas com as coisas do corpo, e Paulo já dizia: o exercício físico para pouco, para nada aproveita. Claro que ele estava falando em relação ao mundo espiritual. Há um engano tremendo para distrair as pessoas com as coisas do corpo, e a vida com Deus vai ficando sempre para segundo plano. Essa prisão impede a pessoa de viver a leveza da vida, impede a pessoa de curtir cada momento com alegria e satisfação no Senhor. Essa pressão impede a pessoa de vislumbrar no horizonte o sol da justiça. É uma prisão escura, a pessoa não consegue enxergar lá na frente o sol da justiça e saber que a vida aqui passa, mas um dia aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando Jesus Cristo vier nos buscar, as trombetas soarão e os mortos com seus corpos deteriorados, apodrecidos, vão ressuscitar num novo corpo incorruptível para estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Para estes que estão presos na estética, na saúde, na busca pela perfeição física, é preciso também dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Existe a cela também do materialismo. Essa cela é mais perceptível para alguns, mas ela aprisiona a pessoa no desejo pelo material. E nisso a pessoa às vezes não percebe que ela já tem o suficiente e ela sempre quer mais e mais e mais. Já viram a pessoa assim? A pessoa está trabalhando, trabalha e quer mais e quer mais e quer mais. E você olha para aquela pessoa e fala: se eu tivesse metade, 1/3 do que aquela pessoa tem, nunca mais eu trabalhava na vida. E a pessoa está lá se matando, suando, correndo. Você fala: meu Deus, se eu tivesse 1/1000 do que ela tem, eu ia viver a vida tranquilamente, ajudando os outros e só descansando para lá e para cá. Mas a pessoa está se desgastando e trabalhando, ela está presa no material. Porque há sempre um sentimento assim para ela: um dia você vai precisar, então guarde para amanhã, ajunte. Sempre vem uma vozinha assim: olha, um dia você pode precisar, não pare de ajuntar, um dia você pode precisar disso, vai guardando. Há sempre uma ameaça velada no coração dela, que diz assim: olha, a sociedade está passando por situações complicadas, a economia do país não se sabe o que vem pela frente, então vá juntando o máximo que você puder, porque nós não sabemos o que vem pela frente. Meu irmão, eu nem quero saber o que vem pela frente, eu só quero saber do que vem de Cristo Jesus. Isso aí eu quero saber. Agora o que vem pela frente, eu já não tenho nada mesmo, e sem nada ficarei, mas tenho tudo, porque tenho Cristo, e com Cristo estarei. Essa é a grandeza da vida. A pessoa fica lá, sempre fica uma vozinha: olha, você não sabe a situação como está. Que maravilha, chovendo. Eu já ouvi milionários, irmãos, se escondendo atrás de frases assim: olha, eu não posso ajudar agora, porque eu não sei como que vai ficar a economia agora, novas eleições, novo presidente, eu não sei não. Sempre há uma ameaça para não ajudar ninguém. Pessoas assim vivem para o trabalho e se tornam escravas do sistema. Trabalham até aposentar. Alguns nunca aposentam. Morrem trabalhando, para deixar tudo aí, para quem eles nem sabem quem vai gastar ou como vai viver. Essa prisão impede a pessoa de viver a vida de verdade.
O diabo escravizou pessoas nisso. Você precisa trabalhar, olha, você não sabe o que vem amanhã. Cuidado, você não sabe o que vem. Ele escravizou pessoas nisso. E as pessoas não aproveitam o momento, não aproveitam a vida para o Senhor. A vida é muito rápida, irmãos. Nós estávamos conversando hoje no carro, ao vir para cá. A vida é muito rápida. Parece que foi ontem que eu estava fazendo 18 anos, já estou com 53, a vida é rápida, rápida, rápida demais. Passa muito rápido. E as pessoas passam a única vida que tem aqui na terra, correndo atrás de ajuntar alguma coisa que não serve para nada para elas, porque elas vão morrer e vai ficar tudo aí. Essa prisão impede a pessoa da grandeza, da alegria de dar, de ver o sorriso na vida de uma pessoa que foi realmente abençoada por ela. São poucas as pessoas, por mais dinheiro que elas tenham, são poucas as pessoas que dão realmente. Eu não estou dizendo dar uma esmola, porque às vezes a pessoa tem um salário astronômico e ela dá lá R$1.000, ela acha que isso já fez uma grande coisa. Não. Para quem ganha pouco, R$1.000 é muito. Mas para quem ganha muito, R$1.000 é uma esmola de repente. A pessoa nunca consegue dar realmente algo que vai mudar a vida da pessoa financeiramente. Ela nunca consegue fazer isso. Não importa se ela seja milionário, que ela tenha milhões e milhões de dinheiro em tudo quanto é lugar no mundo, ela não consegue dar, ela não consegue ajudar. Até porque o diabo fala para ela, se você der para esse, você vai ter que dar para todos. Se você ajudar esse, você vai ter que ajudar muitos outros que vão vir atrás de você. Então não ajude ninguém. Aí ele não ajuda ninguém. Ele morre e fica aí o dinheiro para o governo. Uma pessoa presa nisso, ela não consegue nunca ver o sorriso no rosto de uma outra pessoa que foi realmente abençoado por ela. Essa prisão impede que a pessoa desfrute da alegria de servir o outro, impede que a pessoa descanse tranquilamente, sem se preocupar com o dia de amanhã. Essa prisão faz com que a pessoa trabalhe sempre, até morrer, e o dia do descanso nunca chega para ela. Essa prisão faz com que a pessoa não tenha tempo para as coisas mais maravilhosas da vida. Perde a vida inteira ajuntando para nada. A pessoa está presa, mas ela não sabe que ela está presa. Mas para estes, é preciso também dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem outra cela, que é a cela da falta de perdão. Começou a chover, eu posso pregar, porque vocês não vão embora mesmo, está chovendo, então vamos ficar aqui. Se tiver baixo, nós vamos aumentando o som. É a cela da falta de perdão. Pessoas estão presas em palavras, pessoas estão presas em atitudes, em coisas que apegaram no passado, e nunca mais largou. Criou-se mágoas no coração. Essa prisão algema a pessoa em dores, em angústias, em infelicidade. Quantas pessoas estão presas por não perdoar? Não consegue perdoar. Não, mas vem uma voz lá dentro que diz, mas o que ele me fez é muito grave, então eu não posso perdoar. Essa prisão não permite que a pessoa desfrute da liberdade e da leveza e da alegria do perdão. Não permite que a pessoa experimente do sentimento que Deus tem ao nos perdoar. Não permite que a pessoa tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quanta gente está presa na falta de perdão. Quanta gente não consegue, arrasta em grilhões durante anos e anos. E às vezes, eu vou dizer, essa prisão se torna uma prisão perpétua. A pessoa morre sem perdoar. Mas para estes também, é preciso dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Tem outra cela, que é a cela da angústia. Pessoas acumulam depressões, sensibilidade extrema e ansiedade na vida. Quanta gente está presa na sensibilidade extrema. Quantas pessoas, ninguém pode falar nada, ninguém pode chegar perto dela, porque ela é muito sensível. Quantas pessoas estão sofrendo de ansiedade na vida? Medo do que vai acontecer amanhã, medo do que vai acontecer com os filhos, medo do que vai acontecer com o marido, medo do que vai acontecer com a esposa, medo do que vai acontecer com a economia, medo do que vai acontecer com o Brasil, medo do que vai acontecer com o mundo, medo de ler Apocalipse. Tem gente que não pode ler Apocalipse, não gosta de ouvir falar sobre o fim do mundo, sobre o juízo de Deus sobre a terra, porque tem medo, tem ansiedade. Como é que vai ser a vida? Quanta gente trancafiada nessas prisões. Essa prisão não permite que a pessoa desfrute da paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas tem muita gente que não consegue ter paz. Não desfruta da alegria, não desfruta da fé. Essa prisão sempre está algemando a pessoa no medo, na falta de relacionamentos duradouros. Não posso me relacionar, porque não dá para confiar nas pessoas. Gente presa nessa cela, não consegue estabelecer relacionamentos autênticos. Tudo a machuca. Mas para estes também, podemos dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem outra cela, que é a cela muito importante, muita gente não sabe que está presa nessa cela, é a cela da mornidão. Quantos estão presos na mornidão e não percebem? Se acomodaram, e a partir da acomodação se tornaram insensíveis, perderam o interesse, tudo ficou na base do, vamos vivendo aí, tá bom assim. Muitos dizem: eu não quero mais me machucar, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, não vou arriscar nada. Se tornaram mornos, espiritualmente falando. A mornidão espiritual aprisiona corações e faz com que a pessoa conclua que está bom demais ficar assim, que é assim mesmo a situação, que a gente tem que se conformar com isso mesmo, que assim a vida hoje está difícil mesmo desse jeito, que a igreja vive uma frieza mesmo em tudo quanto é lugar, então vamos ficar frio mesmo. Deus não fala muito não hoje em dia. Falava lá com Moisés, falava lá com os homens do passado, mas hoje em dia vamos ficar assim mesmo, tá bom? Essa é a prisão do conformismo, e o conformismo leva à mornidão, e a mornidão leva ao conformismo. Quantas pessoas estão nessa prisão? E elas não conseguem desfrutar das profundidades da vida com Deus. Essa prisão não permite que a pessoa cresça. É uma jaula muito pequena, que não permite que a pessoa nem fique de pé, ela fica agachada o tempo todo, e ali ela não cresce, ela não se desenvolve. São pessoas encurvadas pelo raquitismo espiritual. Essas pessoas não conseguem viver a alegria da vida espiritual, não conseguem se aprofundar na vida com Deus, não conseguem ter um relacionamento de qualidade com Deus, vive sempre nem quente e nem frio, morno. É uma água parada. Para estes também é preciso dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a última cela que eu quero abordar essa noite, para nós irmos embora, é a cela da ingratidão. A ingratidão
é a insatisfação constante com tudo. Nada agrada. Sempre está faltando algo. Se você faz o almoço, sempre faltou alguma coisa. Podia ter mais um negocinho ali. Aí quando você fala, bom, agora eu vou colocar aquele negocinho. Colocou o negocinho. Parece que está faltando o outro. Sempre falta alguma coisa. Se tem uma roupa, sempre está faltando mais roupa. Se tem sapato, sempre está faltando uma outra cor de sapato. Se tem um carro, sempre falta outro. Não é bom esse. Se tem um emprego, sempre está ruim. Se tem um pastor, está ruim o pastor. Se tem uma igreja, está ruim a igreja. Se tem culto de oração, por que tem culto de oração? Se não tem, por que não tem? Se tem pregação, por que tem pregação? Se só tem louvor, por que só tem louvor? A ingratidão, a insatisfação com tudo. Essa é uma prisão que entra no coração da pessoa, e quando ela consegue um pouquinho de satisfação, a satisfação é como o vento. Ela vem, já passa. Daqui a pouco vem a insatisfação de novo. Tudo é difícil para pessoas assim. Tudo é difícil. Levantar da cama é difícil. Almoçar é difícil. Trabalhar é difícil. Dormir é difícil. Acordar é difícil. Viajar é difícil. Ficar em casa é difícil. Tudo é difícil. Trabalhar, fazer faxina é difícil. Fazer almoço é difícil. Lavar a louça é difícil. Tudo é difícil. Quantas pessoas gostariam de ter uma louça para lavar, porque teriam almoçado e não conseguem almoçar? Quantas pessoas gostariam de fazer 2 refeições por dia e não conseguem? Se tem pão é porque só tem pão. Se tem bolo é porque só tem bolo. Se não tem pão nem bolo é porque não tem pão nem bolo. Tudo é difícil para pessoas assim, tudo é muito complicado, muito penoso, muito sofrido. É a prisão, ela está presa, ele está preso na ingratidão. Essa cela não permite que a pessoa desfrute das alegrias indizíveis da gratidão. Como é delicioso ser grato. Essa prisão não permite que a pessoa veja as coisas belas da vida com Deus. Não permite a felicidade no Senhor. E o inimigo sempre fica lá na mente. Quando tem alguma coisa, ele diz, mas está faltando aquilo, está vendo? Aí quando tem o outro, ele diz, mas olha, não ficou tão bom. Nunca fica bom. Nunca fica bom. Para estes é preciso também dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho pode libertar, só Jesus pode libertar dessas prisões. Não há psicólogo, não há psiquiatra, não há remédio, não há nada que possa libertar as pessoas destas prisões mais profundas. Algumas prisões, alguém pode ser liberto por ajuda de algum grupo especializado, mas esses tipos de prisão mais sutis, mais profundos, não há nenhum advogado que possa arrancar a pessoa dessa prisão, não há nenhuma força judicial que possa tirar a pessoa dessa prisão, não há nenhuma arma, nenhum exército, não há nenhum chaveiro que consiga abrir estas cadeias. Só e somente o poder do sangue de Jesus pode libertar as pessoas que estão presas. Se o Filho vos libertar, se o Filho não libertar, não há força nesse mundo que possa libertar um ser humano. Se o Filho não libertar, não são os anjos, não são as potestades, não são os homens, não são os reis, não são os intelectuais, não são os sábios, não são os poderosos. Só e somente o Filho é que pode abrir o livro, é só Ele que pode libertar, aleluia. Só Ele. Só há uma chance de ser liberto. Só há uma chave que abre as prisões. E é Jesus. Ou nós vamos a Cristo, ou não seremos libertos. Só há uma chave. Disse Jesus aos judeus:
que haviam crido nele: se vocês permanecerem, forem firmes na minha palavra, verdadeiramente se tornarão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só há uma forma de ser liberto, é no Filho. E como é que eu ajo no Filho? Eu preciso permanecer firme na palavra do Filho. Eu preciso me tornar um discípulo do Filho. Presta atenção, você pode até se tornar um discípulo meu, mas eu não tenho poder para libertar se o Filho não libertar. Você pode tornar-se um discípulo de uma igreja, você pode tornar-se um discípulo de homens poderosos, mas se você não se tornar um discípulo do Filho de Cristo, tornareis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem muitas verdades no mundo, mas a única verdade que liberta é Jesus Cristo, nosso Salvador. Só Jesus liberta. Só Jesus. Há uma grande prisão neste mundo, e a grande maioria dos cidadãos desta terra nascem, crescem e morrem dentro da prisão, sem nem saber que estão presos. Porque há um enganador nesta terra, que um dia será lançado no lago de fogo e enxofre, por toda a eternidade. Mas aquele que o Filho libertou, esse viverá a eternidade com ele na glória. Aleluia. Glória a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Convido os irmãos para vir à frente. Irmãos, Jesus liberta. Jesus liberta da cela da autopiedade. Jesus liberta do orgulho. Jesus liberta da prisão da saúde corporal. Jesus liberta do materialismo. Jesus liberta da falta de perdão. Jesus liberta das angústias, depressões. Jesus liberta da mornidão espiritual. Jesus liberta da ingratidão. Existem outras celas que aprisionam as pessoas nesta vida. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao nosso coração e transformando a nossa vida. Porque deste grande presídio, eu não quero fazer parte destas celas, não. O dia em que eu encontrei a luz, o dia em que eu olhei para a cruz, o amor de Cristo me libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Feche os seus olhos. Talvez você esteja preso em alguma coisa, mas essa noite, Jesus é a chave da sua cela. Jesus pode te libertar. É só o Filho, é só o Filho, é só o Filho. Não há o que você possa fazer a não ser correr para os braços do Filho. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Deus, esta noite estamos aqui. Talvez há pessoas que estão trancafiadas em celas que os prendem, e que eles jamais tiveram consciência desta prisão. Dá, Senhor, visão espiritual neste momento, para que essas pessoas possam enxergar as muralhas, enxergar as barras de ferro, de aço espiritual que as prende, enxergar os grilhões que as amarram. Senhor Jesus, Tu és a fonte da liberdade, Tu és o libertador da nossa vida, Tu és o grande Deus Salvador, que nos liberta do inferno, do pecado, de Satanás,
do mundo, da mente humana pecaminosa. Tu nos liberta. Grande é o teu nome. Quão grandes são os teus sinais, quão poderosas as tuas maravilhas. O teu reino é um reino sempre eterno, e o teu domínio é de geração em geração. Reinos se levantam e se vão, mas o teu trono permanece para todo sempre, estendido na glória. Homens se levantam e caem, mas o Senhor continua vivendo por toda a eternidade. Graças te dou pela vida espiritual, pela liberdade. Liberta pessoas esta noite, em nome de Jesus. Liberta pessoas que me assistem pela internet. Liberta pessoas, ó Deus, que vão ouvir esta mensagem. Liberta pelo poder do teu Espírito Santo maravilhoso. Age na nossa vida. Tu és a nossa única libertação. Não há outro, não é a religião que nos liberta, Senhor. Não são nossos esforços próprios. Não são nossos esquemas, nossos sistemas. Não é nossa sabedoria. Não é nada em nós que nos liberta. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Tu és a nossa libertação. Traz a liberdade sobre cada um. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.